Olá pessoas do canal Nutrição, Alimentos e CIA. Pedro Júnior, mais uma vez com vocês, aqui para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, colocar esse vídeo aí na sua playlist, na sua timeline. É isso aí. Fazendo assim você vai estar ajudando o canal a crescer e mais pessoas a encontrarem esses conhecimentos que é divulgado aqui. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre os radicais livres. Isso, radicais livres. Aquelas moléculas que danificam as nossas células, que nos causam doenças e problemas muitas das vezes até irreversíveis, segundo a medicina tradicional. Os radicais livres, eles sempre existiram, desde que o homem está sobre a Terra. Um dos principais motivos de você ter no seu corpo radicais livres é o oxigênio. Hilário, né? Mas é verdade. O oxigênio que nós precisamos para a sobrevivência da espécie, tá? Das espécies que respiram, esse mesmo oxigênio que te dá a vida, ele também traz alguns prejuízos para a sua vida. Os prejuízos não são muito altos. Afinal de contas, o ser humano tem vivido aí, tem tido uma longevidade até bacana, até boa. Eu estava lendo um artigo que dizia que a pessoa mais velha, mais longeva, ela faleceu, era uma francesa, ela faleceu com 122 anos de idade, tá? Pois é, agora, o oxigênio, ele gera os radicais livres. Agora, um detalhe interessante é o seguinte, existem algumas outras moléculas, ok, que são produzidas no nosso corpo, ou seja, endogenamente, endógeno é dentro do seu corpo, exógeno é fora do seu corpo, tá? Mas, na verdade, o que é um radical livre? O radical livre é uma molécula ou um átomo que tem um desparelhamento dos elétrons na sua última camada. Ou seja, esses elétrons não estão emparelhados. Geralmente, essa molécula é uma molécula com carga positiva e que tem um número ímpar de elétrons, tá? Na sua última camada. E essa molécula, ela necessita urgentemente, a qualquer custo, se ligar a um outro íon qualquer, tá? A um outro elétron de qualquer uma outra molécula, de qualquer um outro átomo, para que ela se torne estável, ok? Na verdade, a literatura dá um nome específico para radicais livres, mas para o leigo que não entende, esse nome radicais livres, ele já ficou sintetizado na mente de todo mundo, tá? Mas o nome certo para essas moléculas é do inglês ROS, que significa Reactive Oxygen Species. No português, espécies reativas de oxigênio. Como é que o oxigênio que nós respiramos, ele produz radicais livres? Ele produz radicais livres através do metabolismo celular, também chamado de respiração celular. A respiração celular é a troca gasosa que há entre a célula, tá? E o exterior da célula. Você sabe que nós respiramos o oxigênio, ele faz todo o trabalho dele na célula e depois a gente expele
respira o gás carbônico, que é o resultado desse metabolismo, tá ok? Pois é, muito interessante, né? Mas nesse processo todo, lá na mitocôndria, quando a mitocôndria ela está formando energia para as nossas atividades, na chamada cadeia eletrônica, ou seja, na cadeia de transporte de elétrons, ok? Lá dentro da mitocôndria, no finalzinho da respiração celular, que é chamado de cadeia respiratória, existe 4 etapas. É aí que acontece o que eu acabei de dizer para vocês. Ali são gerados os radicais livres, porque a molécula de oxigênio vai reagir e formar energia. E há um transporte grande de elétrons nessa etapa da respiração celular e acaba liberando alguns radicais livres. Mas é interessante dizer para vocês que o corpo tem também um mecanismo para nos prevenir, ou seja, para nos livrar dos efeitos danosos desses radicais livres provocados pelo oxigênio. Na verdade, esses radicais livres, o que eles provocam é algo chamado estresse oxidativo. O estresse oxidativo é mais ou menos assim, para você entender. Quando você parte uma maçã, ela começa a ficar marrom quando você parte ela. Por quê? Porque ela teve contato com o oxigênio e houve ali oxidação. Oxidativo, estresse oxidativo. O mesmo acontece quando você deixa um pedaço de metal de ferro, um prego, por exemplo, em contato com o oxigênio e a água, ele vai enferrujar, ou seja, houve ali oxidação, tá? Isso acontece dentro das nossas células, ok? É o processo oxidativo na formação de ATP, na formação de energia para o nosso gasto. Mas isso aí existem alguns mecanismos de compensação. Eu vou dizer para você os 4, ou na verdade os 3 maiores vilões, ou seja, as 3 espécies reativas de oxigênio mais danosas no nosso corpo, ou seja, o Reactive Oxygen Species. O primeiro deles se chama superóxido, tá? Que é formado em todo esse metabolismo que eu acabei de dizer para você. O superóxido é um radical livre, ok? Ou uma espécie reativa de oxigênio. Você tem também a peroxidação, que é, na verdade, um superóxido, digamos que mais avançado, mais aprimorado, que são os peróxidos, ok? Depois deles você tem um muito danoso, é o mais danoso de todos eles, que se chama radical hidroxila, radical hidroxil. Esse é um dos piores radicais livres que você tem no nosso corpo. E também nós temos uma espécie reativa de oxigênio, que na verdade não é um radical livre em si, mas que também causa danos para o nosso corpo se a gente tiver essa molécula em grandes quantidades. O corpo usa essa molécula para fazer alguns processos muito interessantes para a gente, tá? Mas se ela estiver em excesso, você terá problemas sérios. E você conhece, se chama peróxido de hidrogênio, ou mais conhecido como água oxigenada. Pois é, o seu corpo produz água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. Só que se a produção for alta, você terá sérios problemas advindos desse peróxido de hidrogênio, ou seja, dessa água oxigenada. Então, essas moléculas, olha só, o superóxido, as peroxidases,
O radical hidroxil e o peróxido de hidrogênio são as espécies reativas de oxigênio mais problemáticas que a gente tem no nosso corpo. Eu falei que o oxigênio ele gera radical livre, mas não é só isso. Nos dias atuais, principalmente, nós temos outros fatores que geram bastante radicais livres, que é a poluição. A poluição gera muitos radicais livres. Os EMF, que são as frequências eletromagnéticas, e nós estamos rodeados delas por todos os lados, né? A eletricidade que a gente tem em casa, o Wi-Fi que a gente tem em casa e muitos outros, as micro-ondas que nós temos, tudo isso são frequências eletromagnéticas. E você sabe que a frequência ela tem aí as suas variabilidades, mas isso também gera muitos radicais livres para o nosso corpo. Então hoje, nos dias que estamos vivendo, nós estamos rodeados de, digamos que, produtos e coisas que nos fazem gerar muitos radicais livres, muitas espécies reativas de oxigênio no nosso corpo. E o nosso corpo, nos dias atuais, ele falha em nos livrar de todos esses problemas com os radicais livres, tá? Por quê? Porque hoje nós estamos sendo bombardeados por todos os lados com a produção de radicais livres, seja por problemas externos, como poluição, eletromagnetismo, essa coisa toda, como aquilo que está entrando dentro de nós e provocando também internamente. Endogenamente. Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos ficar conhecendo sobre esses nossos inimigos, porque eles provocam várias doenças: Alzheimer, Parkinson, diabetes, síndrome metabólica, muitas outras que eu não listei aqui, mas que no próximo vídeo eu vou dizer para você. Esta apresentação sobre os radicais livres será em 3 vídeos, tá? Para que você não se canse de assistir e para que você possa entender como, por quê e o que a gente deve entender sobre esse assunto para que a gente possa se livrar dele, para que a gente possa tentar ao máximo retirar, combater, lutar contra esses inimigos, contra esses radicais que tentam colocar a sua vida para baixo, ou seja, colocar doença em você, provocar envelhecimento precoce e muitas outras coisas, tá? Então é isso aí. Eu vejo você no próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algumas doenças que são causadas pelos radicais livres e também corrigir esses problemas usando a nossa alimentação, usando a suplementação e algumas outras coisinhas mais, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, clique no joinha, compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo. Esse assunto é tão importante que existe um livro que foi produzido na Universidade Oxford, tá? Somente sobre o assunto radicais livres. É um livro pequeno de quase 1.200 páginas somente sobre o assunto radicais livres, espécies reativas de oxigênio, para você ver a importância desse assunto nos dias atuais. Então, até o nosso próximo vídeo.